Abramos a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo de número 4, a partir do verso 13. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13 até o verso 17. Hoje nós vamos refletir sobre o tema Planos e Metas para 2023, com o título da mensagem Planejamento com Sabedoria. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13. Nos diz assim aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, Tu que és o nosso Senhor, o nosso Deus e o nosso Salvador. O Senhor é quem tem poder para não apenas falar aos nossos corações, mas também de transformá-los, para que nós possamos amar ao Senhor cada dia mais. Que o Senhor nos dê a graça de ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra e também praticarmos a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, porque somos limitados. Que o Senhor desvende os nossos olhos, para que nós possamos assim contemplar as maravilhas da Tua lei. Nós não temos outro lugar melhor para estar do que aqui, ouvindo a voz do Senhor. Que nós possamos prestar toda a atenção àquilo que será dito e que o Senhor fale e transforme os nossos corações. É em nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Planejamento com sabedoria. Sempre quando é final de ano velho e começo de ano novo, a gente tem muitas expectativas. E tratando desse tema, a gente observa dois tipos de pessoas. Aquelas que gostam de comprar agenda no final do ano, fazer aquele planejamento detalhado, quantos livros ela vai querer ler naquele ano, qual que é a projeção financeira dela daquele novo ano que vai se iniciar. Ela tem planejamentos a respeito do seu trabalho, do seu emprego, dos seus investimentos. Então tem pessoas que são extremamente organizadas a respeito dessas coisas. Então ela pensa de uma forma metódica, ela pensa no que vai acontecer no dia de amanhã e ela faz um plano bastante detalhado a respeito daquilo que ela faz uma projeção para o ano que está vindo. Você tem esse tipo de pessoa, que aí começa a fazer os planos e no decorrer do ano muitos deles acabam sendo frustrados. Por outro lado, você tem outro tipo de pessoa que não está nem aí. Eu vou vivendo e conforme as demandas vão aparecendo, a gente vai correndo atrás, eu não sou muito de planejamento. E hoje nós vamos ver, através da exposição desse texto bíblico, que tanto um quanto o outro pode estar completamente errados na forma de planejar e pensar o dia de amanhã. Um que pensa que o agir e o querer depende completamente do seu esforço e dedicação e do seu empenho, e quando não sai como planejou, fica frustrado, e o outro que deixa a vida me levar e vida leva eu e vai embora. Esses dois extremos nós vamos ver que estão equivocados de acordo com a palavra de Deus. E hoje nós vamos expor uma parte aqui da epístola de Tiago. Esse Tiago aqui não é um dos apóstolos, mas ele é um irmão do Senhor Jesus Cristo. Ele se identifica no começo dessa carta
como Tiago, então nós temos certeza que é ele. E ele escreveu em um período em que a igreja estava sofrendo perseguições. Ele escreve às 12 tribos da diáspora, ou seja, eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo e estavam espalhados no mundo. Por isso que você vai ver que essa carta, essa epístola, ela é também universal. Ela é para o mundo todo. Crentes que estão espalhados ao redor de todo mundo. E esses crentes que porventura estavam sofrendo também perseguições e momentos de aflição. Então Tiago vai escrever essa carta e ela parece muito como um sermão, porque ela é vívida de ilustrações, aplicações e até mesmo ditados populares, como nós encontramos aqui no verso 17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. É um ditado popular que havia na época e ele inseriu aqui para que isso cativasse o ouvido daqueles que estavam ouvindo essa mensagem. A sua forma de apresentar também essa espécie de sermão se parece muito com a do Senhor Jesus Cristo, quando ele traz a figura, algumas imagens, que a língua é como fogo, que a língua é como o leme do navio, que é um pequeno membro que pode mudar o rumo. Então, essa carta ela tem essas características. E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 4, ele está estabelecendo a forma de sabedoria em que o povo de Deus deve viver diante dos seus grandes desafios. E ele está combatendo principalmente o orgulho. Se você observar nos versos anteriores, ele vai dizer que não julguem uns aos outros. Porque havia pessoas que se colocaram na posição de juiz, aquele que se coloca na posição de Deus para julgar e condenar o seu próximo. Então ele está tratando especificamente aqui do orgulho pessoal. Por isso que ele vai condenar aqueles que fazem planejamentos futuros, achando que o executar desses planejamentos depende inteiramente da sua força e da sua própria sabedoria. A guerra da carne contra o espírito, estabelecido no capítulo 4, nós vamos ver a partir do verso 11, esse conflito, que nos apresenta a luta contra o orgulho. Do verso 13 em diante, então, nós ouvimos a palavra que diz: escutem, prestem atenção, se atentam para isso que eu vou falar a vocês. E o primeiro ponto dessa noite é o mau planejamento, que Tiago vai condenar aqui. Ele diz no verso de número 13: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, lá passaremos 1 ano, e faremos negócios, e teremos lucros. A primeira coisa que ele vai identificar aqui é a autossuficiência desses que dizem essas coisas. Veja, ele diz: vamos para a cidade tal, passaremos 1 ano, faremos negócios e teremos lucros. Veja, é tudo aquilo que eles podem fazer. E ele confia inteiramente nas suas próprias capacidades para realizar. O problema desse tipo de pensamento ou planejamento é que ele não considera a pessoa do Senhor, o nosso Deus. Ele acha que ele tem plena capacidade de fazer todas estas coisas. Então ele disse, no verso 16, que toda pretensão como essa é maligna. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. E ele tem uma razão para ser mau, porque ele exclui a fé. Ele exclui a presença de Deus na nossa vida diária e o poder de Deus. O verso de número 14 mostra para nós a tolice desse tipo de planejamento, de pensamento, quando afirma: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que
que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago vai apontar para nós que esse tipo de planejamento que exclui a presença do Senhor e a vontade do Senhor, ele é mau. Por quê? Porque o nosso coração enganoso, ele pensa que sabe completamente o que vai acontecer amanhã. E nós não sabemos. Ele parte do pressuposto que ele é sábio e entendido e também que ele é imutável. São as duas coisas que Tiago vai confrontar. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã e vocês são passageiros, vocês são vulneráveis. A imagem que ele traz em nossa mente é uma fumaça que é atingida pelo vento. Então qualquer coisa pode mudar a direção. Vocês são frágeis, vocês são vulneráveis. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Por isso que esse tipo de pensamento, ele é mau e pecaminoso. O nosso coração quer nos enganar, dizendo que sabemos tudo o que vai acontecer, como se fôssemos oniscientes. E não somente isso, ele pensa que ele é eterno e imutável, por isso seus planos são infalíveis. Isso fica muito claro quando nós alimentamos esse tipo de pensamento no coração e planos, é quando os nossos planos são frustrados, que a gente fica completamente desanimado. Por quê? Porque as coisas não saem como nós planejamos. Porque outra pessoa decidiu aquilo que iria acontecer em nossa vida. E essa pessoa é o Senhor, e não nós mesmos. Provérbios capítulo 27, verso 1 diz que não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Talvez você esteja pensando que esse novo ano que está se iniciando vai ser um terror por conta da situação política. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Talvez você esteja desesperançoso com o seu trabalho, com a sua condição financeira, com a sua saúde, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. As coisas podem piorar? Podem piorar muito, mas podem melhorar também, porque quem sabe o dia de amanhã é o Senhor. Nós fazemos planos, planejamentos de acordo com aquilo que está na nossa visão, mas a nossa visão é curta e limitada. Nós não sabemos nem ao certo o que se passa no nosso coração, o que dirá no coração das pessoas ao nosso redor, o que dirá com o nosso futuro. Por isso que nós devemos confiar inteiramente no Senhor. Como no Salmo 139, ele escreveu todos os nossos dias sem que nenhum deles ainda havia acontecido. Então a mensagem do Senhor para nós nessa noite, meus irmãos, é que a nossa confiança deve estar no Senhor. Não devemos ficar desesperados, angustiados ou muito esperançosos com o dia de amanhã, porque ele foi estabelecido pelo Senhor, e somente os planos deles não serão frustrados. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse uma parábola ao homem que se preocupava demais com essa vida, que pediu para que ele fosse o juiz para repartir a herança com o irmão. E Jesus contou a parábola de um fazendeiro que teve uma grande produção. Então ele disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens um depósito, muito bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Esse fazendeiro, ele achava que ele poderia fazer todas essas coisas. Construir um celeiro novo, colocar todos os seus recursos lá. Ele poderia gozar dessa vida sem a presença do Senhor.
Jesus disse que quem pensa assim, quem age assim, quem planeja o futuro assim, é louco, porque não considera a presença do Senhor no nosso dia a dia, que Ele pode mudar a nossa realidade, Ele pode mudar o nosso futuro, Ele pode fazer todas as coisas. Se você é aquela pessoa que gosta de fazer planejamentos minuciosos e acredita que o poder está nas suas mãos para realizar cabalmente, a Bíblia chama você de louco, porque só Deus pode realizar completamente todos os seus planos. Só Deus sabe o que vai acontecer amanhã de forma minuciosa. Somente os planos do Senhor é que serão realizados e cumpridos cabalmente. Somente o Senhor é eterno e imutável em seu ser, e nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. E o propósito do Senhor, meus irmãos, é nos salvar e nos redimir. Ele fez isso enviando o seu Filho Jesus Cristo. É por isso que nós, mesmo em momentos de angústia, nós podemos nos alegrar, porque nós temos um Salvador. O nosso Rei, Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje Ele vive e reina para todo sempre. Os planos do Senhor serão cumpridos, cada um deles. E tudo que você passa na sua vida, desde as coisas mais maravilhosas até aquelas mais difíceis, foram preparadas pelo Senhor. Porque os planos dele nunca serão frustrados. Talvez você pense, né? Tá vendo? É por isso que eu não faço planejamento. A minha vida está na mão de Deus. Mas você também é exortado aqui nessa noite, que é o segundo ponto da nossa mensagem, que é o bom planejamento. No verso de número 15, quando ele diz: em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo outro. Veja que o bom planejamento, a primeira coisa que ele é fundamentado é no arrependimento. Veja que em vez disso, vocês deveriam dizer. Veja que Tiago está nos chamando para nos arrepender do nosso orgulho, da nossa soberba, de achar que nós podemos fazer as coisas com a força do nosso braço. Você quer ver um exemplo muito simples disso? Quantas vezes você já iniciou o ano lendo a Bíblia? E falou, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Chegou no meio do ano, já estava pela misericórdia, do meio para o final já até abandonou. Meus irmãos, até mesmo um hábito que nós devemos julgar simples, como ler as Escrituras, nós dependemos do Senhor, da força que o Senhor dá, de ter prazer em ler a palavra de Deus. Quantas vezes você já pensou, não, nesse ano eu vou me dedicar mais à vida de oração. Eu preciso orar mais. Eu preciso ser um exemplo na minha casa, na minha família, para conduzir os meus familiares no caminho do Senhor. E foi vindo preocupações com o decorrer dos dias, esses bons planejamentos acabaram ficando para trás. Então, meus amados, nós não conseguimos fazer nada na força do nosso braço. Por isso que o bom planejamento, ele começa primeiro com o arrependimento. Em vez disso, em vez de ficar com todo o orgulho, com toda a soberba, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. A vontade de Deus deve prevalecer sempre em nossa vida. Se Deus quiser, devemos pensar em Deus antes de qualquer coisa. Se as coisas estão como estão na nossa vida, porque isso faz parte do planejamento e do propósito do Senhor. Nós podemos colher muitos frutos amargos do nosso pecado, mas nada disso foge do controle soberano do nosso Deus. O nosso pensamento deve ser primeiro no Senhor e depois em todas as outras coisas. E não há como nós sabermos a vontade do Senhor sem meditar na sua santa e bendita palavra. Porque é aqui, meus irmãos, na Sagrada Escritura, é que nós vamos aprender o que o Senhor requer de nós. O que Ele exige de nós. Qual que é a vontade dEle para a nossa vida. E assim sermos animados pelo Senhor, pelo Seu Santo Espírito, para dar um bom testemunho
do Evangelho. Ainda no verso 15, ele vai dizer que se Deus quiser, não só viveremos. Veja que a nossa vida depende do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Veja que a vida é um presente de Deus para nós. E que a partir disso, nós podemos fazer os nossos planos e os nossos projetos. E que esses planos e esses projetos podem serem mudados. Veja ainda no verso 15. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, na confiança que o Senhor nos concederá vida, força, ânimo e fôlego, nós vamos fazer isso ou aquilo outro. Os nossos planos podem serem mudados, porque nós não somos aqueles que vai definir o nosso futuro. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós devemos fazer planos com possibilidades de mudanças. Que o bom planejamento é marcado pelo arrependimento e pela fé em Deus, que oferece todos os meios necessários para vivermos em comunhão com Ele. Deus não proíbe que façamos planos ou projetos para a nossa vida. A proibição é planejar a vida sem a presença dEle. Ou melhor, a tolice, a loucura é achar que Deus não faz parte da nossa vida. Isso que é loucura. Porque não é que nós vamos planejar o nosso futuro e inserir Deus lá no nosso... Não, nós estamos no plano de Deus, no plano eterno do Senhor. Nós não temos como viver a nossa vida afastados de Deus, porque Ele é a vida. Então esse Deus que nos criou, que nos concede vida, força, ânimo e esperança, é quem nos dá as condições para fazer aquilo que é o nosso dever. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados a fazer um planejamento com sabedoria. Considerar que o Senhor é quem sabe todas as coisas, mas com a sua graça, com a vida que Ele nos concede, nós podemos fazer os planejamentos para o dia de amanhã. Você que gosta de levar a vida no samba, deixa a vida me levar e vida leva eu, ouça o que o Senhor Jesus disse a respeito do custo do discipulado. Em Lucas capítulo 14, do verso 28 ao 30, nos diz: Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que vierem zombam dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Então veja que o Senhor nos chama, meus irmãos, a fazer um planejamento, mas que com sabedoria, considerando Ele em primeiro lugar, e que o propósito dele sempre vai ser melhor do que o nosso. O apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele também fazia os seus planejamentos, como nós vimos na leitura da liturgia. Ele gostaria de passar 1 ano lá em Coríntios, mas se Deus assim o permitir. Então sempre, meus irmãos, nós estamos expostos à vontade do Senhor. Hoje, Deus está nos chamando a considerar a vida de acordo com a vontade dEle. Deus sabe que você sabe o que deve fazer. É o verso 17, quando Tiago vai concluir. Ele coloca aqui uma espécie de ditado popular, quando ele diz: Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, nisso está pecando. Qual é o bem de Tiago apresentado aqui? É olhar para a nossa vida, considerando Deus em primeiro lugar em todas as coisas. É planejar o nosso futuro. É olhar os netos, os sobrinhos,
e ter a esperança que eles sirvam primeiramente o Senhor. E que todas as outras coisas que nós necessitamos, o Senhor vai nos conceder. Ele conduziu o seu povo no Egito. Qual que é a possibilidade de alguém viver no deserto um longo período de tempo? Se não fosse a boa e poderosa mão do Senhor, há muito eles teriam perecido. E conosco, meus irmãos, não é diferente. Se não é o Senhor por nós, há muito nós teríamos já perecido. Por isso, nós podemos fazer os nossos planos, os nossos projetos, mas considerar sempre que o controle da nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós devemos nos arrepender de todo o orgulho, arrogância e considerar a nossa vida debaixo da soberania exaustiva do Senhor. Como diz Provérbios capítulo 16, verso 1, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Que nesse novo ano que se inicia, os seus planos, os seus projetos que estão de acordo com a vontade de Deus, possam serem realizados, consumados, que você consiga dar continuidade no seu plano de leitura bíblica, na sua vida de oração, que Deus o abençoe no seu trabalho, que Deus o abençoe na sua vida familiar, que esses propósitos estejam de acordo com a vontade do Senhor, o nosso Deus. Que nós venhamos saber, meus irmãos, que nada acontece sem que o nosso Deus esteja no controle e no governo de todas as coisas. Por isso, devemos planejar a nossa vida com sabedoria, pensando sempre em Deus em primeiro lugar. Como a própria Escritura nos diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, aquilo que é necessário para nós, o Senhor nos acrescentará. Amém?